Flamengo escalado para a Copa do Brasil com mudanças ousadas. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. Precisando vencer por no mínimo 2 gols de diferença, o Mengão tem jogo super difícil contra o Galo fora de casa. E Felipe Luiz faz mudanças ousadas em busca da classificação logo mais. Michael e Cebolinha estão de volta. Para vocês, quem deve ser titular na ausência de BH? Chega e participa deixando a sua opinião nos comentários. Sem mais, vamos pro conteúdo agora. Vamos começar falando de Flamengo, vai decidir contra o Atlético Mineiro, jogo fora de casa. Richard Souza tá lá em Belo Horizonte para trazer o clima do jogo pra gente. Informações, Richard Souza. Fala, Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, meu amigo, boa tarde para todo mundo que está com a gente. Olha só, o Flamengo chegou ontem à noite a Belo Horizonte e foi muito bem recebido por um grupo de rubro-negros na concentração, muito carinho para os jogadores. O técnico Felipe Luiz relacionou 24 atletas para essa decisão contra o Galo. Ele não pode contar com o Luiz Araújo e com o Bruno Henrique. Segundo o clube, os atacantes não têm lesão, mas estão muito desgastados fisicamente, então o Flamengo preserva esses jogadores. Em contrapartida, a Arrascaeta está disponível, Jorginho também. Então a gente pode pensar no meio-campo do Flamengo com Alan, Jorginho e Arrascaeta. Então, imaginando uma provável escalação para hoje à noite, vamos dar uma olhada no nosso campinho com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Alan, Jorginho e Arrascaeta, e na linha de frente teremos Gonçalo Plata na função do Luiz Araújo, Samuel Lino do lado esquerdo e Pedro no comando do ataque. Diante das prioridades do Flamengo, das competições, Escobar, eu posso dizer que essa é a força máxima possível para hoje à noite. Muito bem, tá dito então. E Richard Souza, uma coisa, o Flamengo costuma se dar bem aí, né, nesse estádio do Atlético. Pois é, Escobar, olha só, o Flamengo está em desvantagem, né? Só para a gente repassar, com a derrota por 1-0 no Maracanã semana passada, o Flamengo tem que vencer, não tem negociação, perdeu por 1-0, então, se vencer por 1 gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. 2 ou mais gols mandam o Flamengo diretamente para as quartas de final. Aí tem um dado que não é muito legal, olha só, segundo o levantamento do gato mestre do GE, o Flamengo jamais conseguiu reverter uma desvantagem fora de casa no mata-mata, e aí são 11 eliminações, mas por outro lado aqui não sabe o que é perder e nem o que é empatar. Olha só a reportagem. Cena comum em qualquer estádio horas antes de um jogo. O cuidado com cada detalhe. É a preparação para o que virá. E isso sim é imprevisível. Atlético Mineiro e Flamengo. Mata-mata. Decisão. Não faz muito tempo que Belo Horizonte viveu essa atmosfera. Há 9 meses, os clubes decidiam a Copa do Brasil aqui. No arquivo, não tem só a festa rubro-negra com o penta da competição. O Flamengo é campeão da Copa do Brasil 2024! Aquela final também ficou marcada por episódios de depredação e violência, antes, durante e depois da partida. Torcedores atleticanos tentaram invadir o gramado, o clube foi punido e o estádio chegou a ser interditado. Nos 2 jogos mais recentes entre eles, ambos no Maracanã, a torcida do Flamengo tripudiou. Os rubro-negros enchem a boca para dizer e para provocar que o Flamengo foi o primeiro e até aqui o único campeão da Arena do Galo. Jogar nesse estádio é certeza de clima hostil e não deve ser diferente hoje à noite, mas não tem sido um problema para o time. Além daquela final, o Flamengo venceu por 4-2 pelo Brasileiro do ano passado. Tá em casa, aqui tem muito flamenguista aqui dentro de Belo Horizonte. Interior também vem. A gente está esperando exatamente, né, o Flamengo ir para cima, principalmente contra o Galo. A Arrascaeta chegou a ser dúvida para o jogo de hoje, mas está disponível. Jogar contra o Galo faz um bem danado para ele. É a maior vítima do uruguaio. 10 gols e 3 assistências. Quando a gente fala de Flamengo e Atlético, assim, de jogador decisivo, você lembra do Arrasca? Ó,
Tá doido, o pai deles, como que não lembra? Desde a época do Cruzeiro ele já vem fazendo os golzinhos no Galo. Eles temem a Arrascaeta, eles já sabem que ele é terrível, ele vai fazer a diferença no jogo. A casa atleticana agora tem piso novo, grama sintética, mas pelo menos até agora o Flamengo sabe bem onde pisa. Vene Casagrande, perguntaram no Twitter quem vai sair depenado. O Galo ou o Urubu? Hein, Lucas Pedrosa? Alguém vai perder as penas hoje. Vene, nada a declarar. Quais são os desfalques pro jogo? E daí, com esses desfalques, a gente vai debater aqui como que você montaria esse Flamengo. Vamos lá, além dos desfalques que todo mundo já imaginava, Danilo, Pulgar, próprio De La Cruz, o Felipe Luiz ganhou mais 2 desfalques que eu considero desfalques importantes. Luiz Araújo e Bruno Henrique. Segundo o Flamengo, através de uma nota oficial, esses 2 jogadores não foram relacionados por conta de um controle de carga. E aí eu fui apurar o que seria o controle de carga. Foi o seguinte, o departamento médico virou para o Felipe Luiz de uma maneira bem rápida e falou, olha só, esses 2 jogadores eles não podem jogar, eles estão com alto risco de lesão. Inclusive, pouca gente sabe, mas o Bruno Henrique chegou a realizar exames médicos em um hospital aqui no Rio de Janeiro, depois do jogo contra o Ceará, porque ele sentiu um incômodo muscular na coxa. E ainda bem que não teve lesão. Mas se ele jogasse a partida de hoje contra o Atlético Mineiro, o risco de ele ter uma lesão é extremamente alto, tal como o Luiz Araújo. Então, o torcedor rubro-negro, o Felipe Luiz, ele não está poupando esses 2 jogadores e menosprezando a Copa do Brasil. Ele simplesmente não pode colocar esses 2 jogadores em campo porque o departamento médico vetou a escalação desses 2 atletas. Agora, tem um jogador que está fora por conta de uma opção técnica do Felipe Luiz, que é o Michael, para o setor ofensivo. E isso me chama atenção, porque mesmo na ausência de Bruno Henrique e de Luiz Araújo, ele não levou o Michael. Por quê? É uma opção técnica dele através do estilo de jogo, estudo que ele fez. Então, diante disso, o Felipe Luiz nada pode fazer, porque esses 2 atletas não estão à disposição. Você levaria o Michael? Eu levaria para pelo menos ficar no banco de reservas. Eu acho que assim, não é um jogador que de fato está fazendo muita falta ao time do Flamengo, não entra em campo já há muito tempo, tecnicamente falando, deixa a desejar. Eu levaria para o banco de reservas, talvez. Mas eu entendo o Felipe Luiz também, porque ele já tem o Wallace Ian, que está muito na frente desse jogador. Então assim, Fernandinha, tem o Pedro também que está voltando. Eu não acho nenhum absurdo esses 2 jogadores não serem relacionados, justamente por conta disso que eu acabei de explicar. Foi um veto do departamento médico, então o Felipe Luiz nada pode fazer. Por outro lado, a gente tem a certeza que ele vai começar com o Jorginho, porque o Jorginho está suspenso para o jogo do final de semana contra o Mirassol. Então não faz sentido você deixar esse jogador 2 vezes fora da equipe. Então ele joga hoje e no final de semana ele descansa. Muito bem. Ô, Lucas Pedrosa, você levaria o Michael para esse jogo? Depende. Depende de como ele estiver treinando. Porque a gente já viu o Felipe Luiz tirar alguns jogadores da relação justamente pela falta de comprometimento dentro do treino. E quando eu digo isso, não é porque o jogador está sendo vagabundo ou algo do tipo. Às vezes ele não está no mesmo patamar do que os outros colegas. Às vezes ele não está na mesma intensidade. E a gente sabe que o Michael é um jogador que convive com lesões. Ou seja, toda hora ele está lesionado, em transição, joga, lesiona. Lesionado, em transição, joga, lesiona. Isso, obviamente, acaba atrapalhando o desenvolvimento do atleta. Então, para ele não levar o Michael, primeiro ponto é que ele acredita que o setor está bem preenchido. Ele pode utilizar outros jogadores ali por aquele lado esquerdo. E para ele não levar o Michael também, um jogador que ele já mostrou uma certa confiança, quando mesmo a torcida já estava pegando no pé do Michael, eu acredito que tem a ver muito com nível de treinamento. Talvez ele não esteja no nível dos seus companheiros. Vene Casagrande, então com todas essas informações que você tem, você não tem informação de qual o time do Flamengo, né? Qual você escalaria? Vamos lá, antes de mais nada, eu começaria com a dupla de zaga titular, porque eu vejo muita gente defendendo a ideia, e eu concordo até, porque é uma sequência muito grande com a mesma dupla de zaga. E vai chegar num determinado momento que esses jogadores vão sentir. Mas para o jogo de hoje, eu colocaria a dupla titular, Léo Ortiz e Léo Pereira, e no final de semana contra o Mirassol, eu talvez poupasse um ou até mesmo os 2. Não acho nenhum absurdo. Mas como assim, Vene? Por que você faria isso sendo que o Campeonato Brasileiro é prioridade? Gente, é muito mais difícil você encarar o setor ofensivo do Atlético Mineiro, você jogando fora de casa, precisando reverter um placar, a encarar o Mirassol dentro do Maracanã, com a presença da sua torcida. E a gente sabe que mesmo o Mirassol fazendo
uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, o setor ofensivo do Mirassol está abaixo do setor ofensivo do Atlético Mineiro, pelo menos na minha visão. Então eu pouparia no final de semana, pensando nisso, no estilo de jogo. Então, para o jogo de logo mais, eu começaria com Rossi, obviamente, no gol, Varela na lateral direita, Léo Ortiz, Léo Pereira na lateral esquerda, eu começaria com Vinha, no meio de campo com Jorginho, Alan, Arrascaeta. E aí vem a dúvida no ataque, sem Bruno Henrique, sem Luiz Araújo, Gonzalo Plata, Pedro e quem sabe um Alacian, talvez, eu poderia fazer dessa forma. Quais são as outras opções aí, se não escolher o Alacian? Se não escolher o Alacian, o Cebolinha, que está à disposição também. Voltando agora, né? Voltando agora, exatamente. Ele está há muito tempo sem entrar em campo, então talvez seja melhor ele ficar como opção para o banco para o segundo tempo. Mas eu acho que o momento do Alacian pede isso. É um garoto com muita personalidade, inclusive tem até uma rivalidade fora das quatro linhas com os jogadores do Atlético Mineiro. Eu acho que Culhão, né? Exatamente, eu acho que ele pode utilizar isso para tentar tirar os jogadores do sério, forçar um cartão amarelo do setor defensivo do Atlético Mineiro. Enfim, eu gosto do Alacian, eu gosto da personalidade dele. Ele não sente jogo grande. Então eu começaria com ele, daria uma oportunidade para ele. Você gosta do perfil, o terror da aula de yoga? Não, assim... Tu foi ver. Olha, ela tá hoje no stand-up, vou te falar, cara. Essa foi boa? Essa foi muito boa. Essa foi boa, Nenê? Não, pra quem não sabe... Pena, que negócio de aula de yoga. Por quê? Porque o Alacian, ele provoca todo mundo. Provoca não, ele é... Catimbeiro. Ele fica ali, né, e fazendo aí... Todo jogo, você vê ele destemperando com alguém. E ele destempera a pessoa, Sim. né? Então é esse estilo de jogador que vai falando algumas coisas ali que ninguém escuta, né? Que não dá pra Eu posso só fazer uma correção? Pode. Porque eu esqueci que o Samuel Lino, ele tá apto a jogar a Copa do Brasil, então eu começaria com ele. Só essa correção, tá? E quando eu perguntei, você escolheria quem? O Cebolinha? É porque eu confundi com o Carrascal. O Carrascal que não pode entrar em campo. Então já vamos entrar nesse debate. O Pedrosa escolher o Alacian ou o Samuel. Samuel Lino. Mas, o Lucas Pedrosa, a gente ficou de debater outro disso aqui, a gente acabou não debatendo, né? Sobre essa questão do jeito do menino, que ele já destemperou jogadores super experientes em todos os jogos. Isso tá acontecendo. E aí teve até uma leitura labial que foi feita pelo... Foi por quem? Quem que fez essa leitura? Foi o Gustavo que fez essa? Em que quem vai reclamar com o Felipe Luiz do Alacian? O Hulk. O Hulk. E aí o Felipe Luiz, segundo a leitura labial, ele é assim, esse é o jeito dele, não sei o quê. Então, eu acho que tem duas vertentes nesse sentido. Primeira vertente é, ele ser irreverente não é nenhum problema. Ele ser um jogador que faz uma gracinha, que tira o adversário do sério, não é nenhum problema. Isso pra mim é uma arma, inclusive, que o adversário tem que saber lidar. Agora, depende muito do que ele estiver falando, porque o relato do Igor Rabelo, pelo que eu vi, era um relato de aqui a gente paga em dia, aí vocês recebem atrasado. Aí eu acho que é uma coisa sem sentido, porque se for pegar o time do Atlético Mineiro inteiro e comparar com o Alacian, todo mundo tem mais dinheiro, todo mundo tem mais grana, todo mundo já tem uma carreira extremamente consolidada do que o Alacian. Então, assim, eu acho que soa como um certo desrespeito. E quando o Hulk também lá no final vai tentar conversar com ele, cara, o Hulk é um jogador consolidado na vida dele, financeira, profissional, campeoníssimo, Copa do Mundo e tudo mais. Eu acho que ele ficar alimentando essa inimizade, mesmo após o jogo acabar, eu não vejo como algo positivo. Mas olha só, aí é o encontro de titãs. Porque o Alacian, ele é o terror da aula de yoga. Sim. O Hulk é a velhinha na fila do banco. Ele adora reclamar, Ele tá sempre reclamando que a fila tá demorando, que a moça não tá atendendo direito, que Mas alguém eu saiu acho pra que dentro de almoçar. campo vale, Fernanda. Dentro de campo vale. O destempero, a resenha, você tirar o teu adversário do sério, você provocar, isso vale porque desestabiliza mesmo. Acabou a pita, acabou o jogo, amigo. É todo mundo Eu amigo, só vai acho pra que casa o e segue a Alacian, vida. ele não pode se tornar um personagem em relação a isso aí. E eu vou dar um exemplo. Por exemplo, no último jogo, ele acabou entrando nessa briga, nessa catimba com os jogadores adversários e atrapalhou o Flamengo. Porque o placar estava 1-0 para o Atlético Mineiro e era nos minutos finais do jogo. Então não havia necessidade de ele fazer aquilo. Se tivesse 1-0 para o Flamengo, beleza. Acho até que a estratégia foi correta. Mas nesse caso, foi errado. Porque é o Flamengo que perdeu tempo e não conseguiu. E acaba levando uma fama que aí em breve é um vermelho, porque tá... E às vezes sem merecer. Sem merecer, às vezes exatamente. só por fama. E o ponto principal é, por exemplo, como eu falei aqui, olha o time do Atlético. Alonso, Lianco, Scarpa, Menino, Hulk, Rony, Coelho. É tudo cobra da bola.
Para eles conseguirem tirar o Wallace Yan do sério, é muito mais fácil do que o Wallace Yan tirar eles do sério, porque eles já são mais experientes. E o Wallace Yan joga a bola o suficiente para dentro de campo ele conseguir ir para cima desses caras. Para dentro de campo ele conseguir desestabilizar esses caras com o futebol dele. Então, assim, eu acho que é natural, é o garoto, ele vai aprender muito ainda, ele vai amadurecer. O Filipe Luís mais do que ninguém sabe disso, mas tem que dosar um pouquinho para ele acabar não caindo nesse ciclo repetitivo de sempre estar discutindo e tudo mais. E ele tem muito futebol para decidir jogos com a bola no pé. Se não, René Simões vai vir e vai falar, vocês estão criando um monstro. É verdade. Errado ele não tava. Errado ele não tava. Lucas Pedrosa. Aliás, um beijo pra Renê, que não é você, é o verdadeiro Renê. É o verdadeiro Gente, Renê. eu já falei pra vocês, esse é Venê, com V, tá? Por falar, eu gosto do Renê lá do seu programa. Não é Renê, é Venê. Mas o René Simões tem um restaurante maravilhoso de camarão, que eu adoro. Um beijo pra todo mundo. Meu ex-companheiro de trabalho. Trabalhei com ele na Band. Muito querido ele, adoro ele. Ô, Lucas, você escolheria... Lucas. Gente. Hoje eu não tô legal, ela tá inspirada, cara. Alguma coisa aconteceu ontem. Ela vai te dar esporro, te chamar Mas eu errei seu nome? Não, meu nome é Lucas. Isso não é? Verdade, mas é que o Botafogo tá me deixando meio... Eu imagino. Meio totoca da cabeça. Lucas Pedrosa. Você escolheria o terror da aula de yoga, o Wallace Yan, ou o Samuel Lino? Não, Samuel Lino com certeza, porque é um jogo decisivo, cara. O Flamengo, por mais que a Copa do Brasil não seja a prioridade, uma eliminação é sempre ruim. Sempre abala a estrutura, sempre tem uma pressão maior. O Flamengo não vem de grandes atuações dentro do Campeonato Brasileiro, apesar de ser o líder da competição e estável pra caramba. Mas então você ser eliminado pro Atlético Mineiro, que é uma equipe que até o próprio Flamengo foi acostumado a eliminar também, a levar melhor em confrontos decisivos, eu acho que pro jogo do Flamengo, uma eliminação é sempre ruim. Mas eu acho que tem que entrar com força máxima. O pior de tudo foi ter perdido no Maracanã. Se o Flamengo consegue um resultado decente, o suficiente, até um empate mesmo, ou quem sabe ter jogado melhor e vencido no Maracanã, ele vai mais tranquilo, ele consegue até dosar um pouco esses atletas. Mas eliminação nunca é bom para clube grande. Olha, eu vou te falar, eu acho que o pior nem foi o placar. O pior é o seguinte, o Filipe Luís ele não está conseguindo jogar contra o Atlético Mineiro. Em 2 jogos entre as duas equipes, o Atlético Mineiro foi melhor do que o Flamengo em campo. Muito melhor, tanto no ponto de vista tático e técnico. A explicação a gente não sabe. Agora, o Filipe Luís ele precisa estudar para tentar vencer esse setor defensivo do Atlético Mineiro, que está sendo muito bem montado contra o Flamengo. Sim. E hoje, o Flamengo precisa fazer o placar. O que isso quer dizer? Que vai para cima. E o Atlético Mineiro sabe se defender muito bem contra o Flamengo, já mostrou isso, e tem feito muito bem a transição. Ou seja, o Filipe Luís precisa estudar para tentar vencer a parte tática do Cuca, que está sendo muito bem montada diante do Flamengo. Sabe o que é? Então, assim, onde eu quero chegar? A minha preocupação não é nem só o placar. A minha preocupação é como o Flamengo vai superar esse Atlético Mineiro que não conseguiu superar nos outros 2 jogos. O Atlético ele joga com 3 zagueiros. O Alonso, que é muito bom. O Leão, que está vivendo uma boa fase também, apesar dele também ser um cara meio chato, assim, né? A verdade é essa, chega a ser chato. É meio chato, mas ele é um excelente zagueiro. E aí ele coloca o Saravia aqui na direita. Só que ele tem 2 pontas que recompõem imensamente, que às vezes nem são jogadores brilhantes com a bola no pé, mas é o Rony e o Coelho, que sabem fazer esse papel tático de forma muito interessante. Então eles voltam e eles sempre dobram a marcação na segunda linha. E aí você tem o Menino, que também é um jogador extremamente experiente, acostumado com esse tipo de jogo, o Scarpa, que é muito bom, e o Scarpa tá jogando praticamente como um segundo volante. É até estranho você ver o Scarpa jogando com isso, mas o que acontece? O Atlético Mineiro tem uma saída de bola mais qualificada e o Hulk nem se fala. Fica o Hulk lá na frente, aguardando uma bola para ele poder jogar com a qualidade dele, mas é um time que consegue se defender muito bem, porque todos os jogadores entendem seu papel tático e também consegue sair em contra-ataque pela velocidade desses atletas. E agora o Atlético Mineiro tem um coringa, que é o Alexandre. Lembra do Alexandre que jogou no Fluminense? Ele chegou muito bem agora, o Atlético Mineiro. Fez boas partidas aí. Ele. Tem até uma dúvida, né? Se joga o Igor Gomes ou ele. Inclusive, no Fluminense, ele chegou a substituir Marcelo na lateral esquerda. Então, assim, é um jogador polivalente. E super versátil, né? Olha aí essa informação, Vene. O Flamengo nunca levou a melhor de um mata-mata depois de perder o jogo de ida no Rio. Você falou isso aqui ontem, não foi? Sim. Trouxe essa informação. Mas o rubro-negro já conseguiu reverter 9 das 17 vezes em que ficou em desvantagem na história da Copa do Brasil. A última vez foi em 2023, quando a equipe havia perdido para o Maringá na partida de ida e goleou o time no Maracanã no retorno por 8-2.
vai conseguir, antes de perguntar o que tá escrito ali, que eu li, né? O negócio tava ali, né? Eu li. Sim. Tu vê uma coisa, né? Rapidinho. Se fosse Botafogo e Vasco, ia só ter a parte do nunca conseguiu reverter. Aí, quando é o Flamengo, vem o quê? Mais. O rubro-negro. Eles sempre caçam alguma coisa. Aí, Fernandinha, quer reclamar, manda áudio, pô. Toma! Errei ou acertei? Acertou. Nessa altura do campeonato. Normal, mas nosso dia vai chegar. É Fla-Prece ou não é? É. Ela existe ou não existe? Quem fala que não existe, negacionista. Tem que existir, gente. Vai, Vene, fala, vai conseguir. É igual lá em São Paulo, existe a Timão. De La Cruz tem contrato com o Flamengo até junho de 2028. O Flamengo se prepara para mais um confronto importante na temporada. Nesta quarta-feira, dia 6 de setembro, a equipe rubro-negra irá enfrentar o Atlético Mineiro na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No entanto, o técnico Filipe Luís não poderá contar com o meia Nico de La Cruz, que segue em recuperação física e ainda em processo de reintegração ao elenco após um período conturbado. De acordo com Carlos Sanches, irmão de La Cruz, a tendência é que o jogador uruguaio retorne ao River Plate. Em uma recente participação no programa Guardia Alta, Sanches revelou sua opinião. Acredito que Nico de La Cruz vai voltar ao River Plate. Essa afirmação vem num momento delicado para o atleta no Flamengo, especialmente após o episódio envolvendo o ex-médico do clube, José Luiz Runco, que expôs detalhes sobre o estado físico de De La Cruz, causando um certo desconforto interno. Vale ressaltar que o meia tem uma história bastante significativa no River Plate, desde a sua chegada ao clube argentino em 2017 até a sua transferência para o Flamengo em 2023, De La Cruz se tornou uma peça-chave no time de Buenos Aires. No total, o jogador uruguaio disputou 212 jogos com a camisa do River, sendo titular em 169 oportunidades. Durante esse período, ele acumulou 14.815 minutos de jogo, anotando 36 gols e fornecendo 34 assistências, o que resultou em 70 contribuições diretas para gols da equipe. De La Cruz é amplamente reconhecido como um ídolo na Argentina, tendo sido uma das figuras centrais na conquista de diversos títulos internacionais. Após um período complicado, De La Cruz apresentou sinais de recuperação. Na segunda-feira, 4 de setembro, o jogador retornou aos trabalhos no campo após resolver problemas relacionados a uma inflamação no joelho esquerdo, além de questões pessoais que impactaram a sua rotina. Apesar disso, o atleta ainda realiza treinos separados do grupo principal. E a intenção do Flamengo é uma reintegração gradual para que ele recupere a boa forma e retome o nível de desempenho que demonstrou no primeiro semestre, quando foi titular em 8 jogos consecutivos. Desde então, porém, De La Cruz não conseguiu repetir o ritmo de jogos, principalmente por conta de problemas físicos. Com a ausência de De La Cruz, o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro em um confronto crucial para a continuidade na Copa do Brasil. O time rubro-negro perdeu o primeiro jogo no Maracanã por 1-0 e agora precisa vencer por pelo menos 2 gols de diferença para garantir a classificação direta para as quartas de final. Caso a vitória seja por 1 gol de diferença, a decisão será levada para os pênaltis. Flamengo sofre com as convocações da Seleção Brasileira Sub-20. Outro ponto que tem impactado o planejamento do Flamengo é a convocação de jogadores para a Seleção Brasileira Sub-20. Como de costume, o clube rubro-negro tem sofrido com a chamada de seus atletas para a seleção nacional, o que pode afetar a preparação da equipe para a sequência da temporada. Dessa vez, o técnico Ramon Menezes convocou 4 jogadores do Flamengo para os amistosos contra o Paraguai, que aconteceram nos dias 8 e 11 de agosto. Os convocados inicialmente foram os zagueiros Iago e João Vitor, o goleiro Lucas Furtado e o meia Lohan. No entanto, o Flamengo solicitou a desconvocação de Iago e João Vitor, alegando que ambos são peças importantes para o time no momento, com a proximidade do Mundial de Clube Sub-20, que ocorrerá no dia 23 de agosto, onde o time Sub-20 do Flamengo enfrentará o Barcelona da Espanha. A seleção atendeu a pedido da diretoria rubro-negra e liberou os 2 jogadores para permanecerem no clube. Iago e João Vitor ficaram no Flamengo para ajudar na preparação para o Mundial Sub-20, enquanto Furtado e Lohan seguiram para os compromissos com a seleção brasileira. A competição contra o Paraguai tem como objetivo ajudar a seleção Sub-20 a se preparar para o Campeonato Mundial da categoria, que será disputado em 2025. Antes de enfrentar o Paraguai, o Brasil já tinha garantido a classificação para o Mundial Sub-20 ao vencer o sul-americano da categoria. Atlético Mineiro enfrenta desfalques para o jogo contra o Flamengo.
Em meio aos preparativos para o decisivo confronto contra o Flamengo, o Atlético Mineiro também terá que lidar com algumas baixas no seu elenco. O técnico Cuca tem 3 jogadores fora da partida devido a lesões. O meio-campista Patrick, que sofre com dores na lombar, o zagueiro Cadu, que tem um problema no joelho direito, e o atacante Caio Maia, também com lesão no joelho, não estarão disponíveis para o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Apesar desses desfalques, o Atlético Mineiro contará com o retorno de alguns jogadores importantes. O lateral esquerdo Arana, que se recuperou de uma lesão muscular na coxa esquerda, está liberado para o confronto, assim como o atacante Dudu, que obteve um efeito suspensivo junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva e permitindo a sua presença no torneio mata-mata. Com a presença de reforços importantes, a expectativa é de um Atlético Mineiro forte para enfrentar o Flamengo, mesmo com as ausências. A provável escalação do time mineiro contam com Everson no gol, a defesa formada por Saravia, Lianco e Júnior Alonso, e no meio-campo Gabriel Menino, Alan Franco, Igor Gomes ou Alexander e Gustavo Scarpa. No ataque, Coelho, Rony e Hulk devem ser os titulares. Flamengo, importantes desfalques e reforços para o jogo contra o Atlético Mineiro. Por outro lado, o Flamengo tem seus desafios com a lista de desfalques para o confronto contra o Atlético Mineiro. Ao todo, 8 jogadores não estarão disponíveis para a partida. 5 atletas estão fora por questões físicas. Bruno Henrique e Luiz Araújo, por exemplo, estão sendo preservados devido ao acúmulo de jogos e seguem em controle de carga. O volante Eric Pulgar, que passou por uma cirurgia no pé, ainda está em processo de recuperação. E Danilo continua tratando de uma lesão muscular na coxa direita. De La Cruz, como já mencionado, segue em tratamento de um problema crônico no joelho esquerdo. Além disso, Maicon e Vitor Hugo, embora tenham treinado normalmente, foram deixados de fora por decisão técnica de Filipe Luís. Outro nome que não estará à disposição é Jorge Carrascal. O colombiano, que foi recentemente regularizado no boletim informativo diário da CBF, não poderá atuar, pois o contrato foi assinado apenas após o primeiro jogo das oitavas de final. E ele só poderá jogar se o Flamengo avançar para as quartas de final, já que as inscrições para novos jogadores acontecem até um dia antes de cada fase da competição. Apesar desses desfalques, o Flamengo terá 2 reforços importantes para o jogo contra o Atlético Mineiro, Arrascaeta e Everton Cebolinha. Arrascaeta retorna após ser poupado no jogo de ida e Cebolinha, que estava afastado devido a uma tendinite, também estará disponível para o técnico Filipe Luís. Ambos devem ser peças-chave para o Flamengo buscar virada no confronto. Desafios e expectativa para o jogo decisivo. O jogo contra o Atlético Mineiro representa um grande desafio para o Flamengo. Na partida de ida, o time rubro-negro foi derrotado por 1-0 e agora precisa superar a vantagem do time mineiro. Para garantir a classificação direta para as quartas de final, o Flamengo precisa vencer por pelo menos 2 gols de diferença. Caso vença por 1 gol, a decisão será levada para os pênaltis. A tensão está alta e o Flamengo entra em campo com a missão de reverter a desvantagem e seguir em frente na Copa do Brasil. O apoio da torcida vai ser fundamental e a expectativa é de um jogo intenso na Arena MRV, em Belo Horizonte, a partir das 19 horas, horário de Brasília. Cobertura da partida. Para os torcedores rubro-negros que não puderem comparecer ao estádio, a transmissão será feita ao vivo pelos canais Sport TV, TV fechada, e Premier, Pay-Per-View. Além disso, o Coluna do Fla oferece uma cobertura especial para os fãs do Flamengo, com minuto a minuto em tempo real no site, além de atualizações nas redes sociais e no canal do YouTube. Será mais uma noite de grandes emoções para a torcida do Flamengo, que espera ver sua equipe superar os desafios e avançar para a próxima fase da Copa do Brasil.